Tá a fim de apoiar o canal e receber benefícios? Clica aqui no Seja Membro para fazer parte do Clube Takasu. Link na descrição. Sejam bem-vindos a mais uma Vitor Review aqui de fangames de FNAF, né? Agora eu vou começar uma trilogia, né? Que os próximos vídeos serão da mesma franquia de uma fangame. A primeira sendo essa do vídeo de hoje. Hoje eu quero falar de Five Nights at Candy's 3, né? Uma fangame especial demais, porque é uma das melhores já feitas e é simplesmente canonizada na Fanverse. Pra quem não sabe o que é a Fanverse, é uma iniciativa criada pelo próprio Scott Cawthon, que ele oficializa fangames originais de FNAF, e que ele transforma elas em spin-offs oficiais. É tipo como se elas fossem, sei lá, tipo como se FNAF fosse canônico pra elas, mas elas não fossem canônico pra FNAF. É um spin-off à parte. É tipo, sei lá, Wicked, sabe? Mágico de Oz é canônico pra Wicked, mas Wicked não é canônico pro Mágico de Oz, se é que deu pra entender, sabe? A iniciativa era composta por 5 jogos, né? Só que 2 foram retirados, um porque o criador é um bobão e outro porque o criador era um criminoso. E hoje em dia tendo apenas 3 fangames, que é The Joy of Creation, Pop Goes e o assunto do vídeo de hoje, Five Nights at Candy's. Mas especificamente Five Nights at Candy's 3, que é o assunto do vídeo de hoje. E eu estou aqui para falar sobre Five Nights at Candy's 3, né? Como se fosse uma contraparte do Five Nights at Freddy's 4. Porém, melhor e bem escrito? Como assim, Vitor? Eu vou explicar. Mas antes de irmos pro vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e compartilha pros seus amigos fãs de FNAF. E vamos para essa review que eu sempre quis fazer dessa fangame maravilhosa que tá aqui um espaço grandão no meu coração, beleza? Mas enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Lançado em 2017 por Emil Mako, ele é basicamente o começo de toda a história envolvendo a trilogia de Five Nights at Candy's, contando a história da personagem de Mary Schmidt, uma criança completamente traumatizada por ocorridos envolvendo o restaurante do rato e do gato. Mas vamos por partes. Em Five Nights at Candy's 2 existe um minigame em que o irmão de Mary Schmidt se aproxima demais do animatrônico do rato, e então ele é basicamente atacado pelo animatrônico na cabeça. E esse acontecimento acabou traumatizando Mary completamente, mas implicitamente mostra em Five Nights at Candy's 3 que o moleque ficou vivo, né, sobreviveu a esse ataque, mas a menina ficou completamente paranoica com isso, e isso provavelmente explica o trauma que ela tem pelos robôs em Five Nights at Candy's 3. Porém, na mesma época aconteceu um negócio que traumatizou ela mais ainda e até se culpa pelo acontecimento, mas vou falar disso lá na frente. Vamos começar pela gameplay primeiro. A gameplay é bem simplesinha, padrão de FNAF comum, né? Você tem uma lanterna para cuidar dos bichos e caso tiver eles dentro do seu quarto, você tem que mirar bem no olho deles, já que eles não gostam de luz. E em seguida nós temos a mecânica debaixo da cama. Como ela funciona? Bom, o animatrônico que entrar no seu quarto e você mirar a lanterna nele, ele tem a chance de correr para baixo da sua cama. E caso ele estiver embaixo da sua cama, você tem que olhar pro lado contrário em que ele está, né? Assim ele vai se levantar até a sua cama e você tem que mirar a lanterna nele de novo até ele ir embora de vez. Pois é, às vezes é bem difícil. E a última mecânica sendo do toca-fitas. Atrás da Mary ela tem um toca-fitas que toca uma música bem calma, que é basicamente para ela acalmar a sua ansiedade. E a Mary é muito ansiosa nessa noite, né? Na mecânica do jogo ela basicamente acelera o temporizador do que passa a noite, sei lá, numa noite normal deve ser 10 minutos e com a musiquinha deve passar 6 minutos, 7 minutos, mais rápido, mais rápido. Agora vamos pra gameplay que eu vou explicar a história pra vocês no meio do caminho. O jogo começa com um bicho bizarro culpando a Mary de várias coisas, falando que eles ainda se lembram, blá blá blá. Lá na frente eu te conto quem é esse monstro. Então temos o diálogo de um psicólogo, sei lá, um psiquiatra com a Mary, né, revelando que a Mary tá bem traumatizada, que ela tá sonhando com monstros de gato e rato e sempre desenha eles, e isso tá comprometendo a criatividade dela, e obviamente, né, sobre o irmãozinho dela que tá bem. E é então que chegamos no Dreamscape, uma representação da mente
mente conturbada da Mary, né? E também conhecemos o gato origami, que é a última lembrança que a Mary tem de sua mãe, né? Já que a mãe dela provavelmente faleceu e essa é a representação mais fiel da mãe dela. Eu não vou ficar citando Dreamscape toda hora que passar uma noite, né? Porque é basicamente isso que acontece no jogo. Então eu só vou resumir pra vocês o que é isso. Basicamente, antes de começar uma noite, o gato origami vai mandar você coletar alguma coisa que tem lá nas escuridões do Dreamscape. Pode ser pedaço de jornal que incrementa a história, cartucho de videogame, brinquedos, qualquer coisa, né, que fará você ir pro final verdadeiro. E nessa primeira noite o gatinho manda você coletar o toca-fitas. Como eu já citei, o toca-fitas é pra acalmar a ansiedade da garota. Então finalmente começamos a noite. Vocês já conhecem a mecânica, já expliquei tudo, vocês já sabem. É então que a gente conhece o primeiro inimigo da noite. O Monster Hat, né? O monstro rato. O primeiro monstro que a Mary tem pesadelos graças ao seu trauma. E ele vai vir literalmente de todos os lados. Seja do armário, da porta do seu quarto, de guarda-roupa, tanto faz. Ele vai aparecer em qualquer canto. E agora eu queria dar uma pausa para poder falar do jogo em si. Galera, que jogo assustador. Eu tenho 21 anos nas costas e até hoje eu tenho muito cagaço de jogar esse jogo. É muito assustador, é um jogo escuro, é um jogo silencioso, você não ouve nada além dos passos do rato, dele batendo porta, dele correndo pela casa. Mano, é muito assustador. Infelizmente eu não tenho mais o jogo no meu computador. Alguém deve ter apagado aí sem querer e eu não vi. Mas eu joguei, eu quase terminei, quase zerei ele basicamente. Depois de passar a noite, a gente entra em um minigame que acontece dias antes do acontecimento em que traumatizou a Mary. A gente vai conhecendo o local do teatro até que a gente se depara com o próprio Hat, né? Na verdade, um cara fantasiado de Hat, mas enfim. Ele fala pra gente brincar de esconde-esconde com ele, a gente aceita até que ele assusta a gente no final. Pois obviamente a Mary já tinha medo dele. Então a noite finalmente termina. No Dreamscape, o gato de origami ele parabeniza a gente, né, e fica em choque que o bicho ainda tá ali, né, então ele manda a gente lutar mais um pouco, pois provavelmente o bicho vai ficar mais forte. Já na noite 2 não acontece muita coisa, o rato obviamente ele fica mais rápido, mas não adiciona nada de novo, você vai lutar contra ele da mesma forma, só vai ter um adicional extra que pode te atrapalhar, que é quando o rato vai pra baixo da cama e ele pode simplesmente tocar no seu toca-fitas e estragar ele, deixar ele meio quebrado, tanto que você se virar a tempo e você pode ver a mãozinha dele encostando no seu toca-fitas. Isso apenas atrapalha, você pode rebobinar a fita e tocá-la de novo, mas ele atrapalha demais com isso. Depois de passar muito tempo lutando contra esse rato nojento que atrapalha demais, é muito chato, assustador, nós finalmente vencemos a noite e vamos pro minigame mais uma vez. A gente até conhece o pai da Mary, né? E depois de passear mais um pouco pelo teatro, a gente encontra uma figura fantasiada de gato, né? O gato, ele se propõe a brincar de esconde-esconde com a gente e a gente aceita, obviamente, até que a gente procura o local, ele assusta a gente mais uma vez igual o rato e a noite termina. Uma coisa que eu esqueci de citar é que sempre que você passa de uma noite, agora ele aparece uma coisa nova do quarto da Mary. Agora apareceu um guarda-roupa, vai aparecer no armário e etc. Enquanto o gatinho de origami, ele vai explicar pra gente que o gato agora é um novo problema e ele é mais sorrateiro, ele vai aparecer de forma covarde atrás de você. Então finalmente é adicionado um inimigo na noite, um Monster Cat ou gato monstro, né? E ele é muito diferente do rato. Eu vou explicar a mecânica dele. O gato monstro, ele aos poucos vai aparecendo atrás da sua cama e você tem que mirar a lanterna na cara dele pra ele ir saindo bem devagarzinho até ir embora. Ele pode aparecer tanto do seu lado direito quanto do seu lado esquerdo e a mecânica dele é basicamente só isso mesmo. Eu não sei por qual motivo a mecânica dele não é igual do rato, é só essa mesmo. E nos arquivos do jogo tem até sprites não utilizados dele animado igual o rato, quando por exemplo você mira a lanterna nele, quando ele sai do quarto, mas nunca foi utilizado no jogo. Mas enfim, depois dessa noite extremamente complicada, a gente ganha, vamos pro minigame final. Nós finalmente conhecemos o Puppeteer, que é um cara que controla uma marionete chamada Vinny, que ele falou que tá descansando agora. Brincamos de esconde-esconde com o rato mais uma vez, ele nos assusta e finalmente acaba.
No Dreamscape, o gato de origami ele vai parabenizar você, né, e falar que você está quase se lembrando do ocorrido. Ele tá incentivando você a lembrar mais do que aconteceu no dia, pedindo para você lutar mais um pouco que você vai conseguir. Já durante a gameplay não adiciona nada de novo, só aumenta mais ainda a dificuldade dos monstros. O monstro rato ele começa a ficar mais rápido ainda, distorce o seu gravador mais rápido ainda, e embaixo da cama ele vai ficar mais veloz ainda, que você tem que lidar com ele muito mais rápido, enquanto o gato ele vai começar a aparecer mais dos dois lados ainda, mais rápido, obviamente. Você tem que ter muito reflexo, é muito difícil, sério gente, eu já joguei isso, é completamente complicado. E ao terminar a noite a gente vai pro minigame, tanto que é um momento bem importante, que se você falar com seu pai, ele diz que é aniversário do Vini, o fantoche, né, do Pup. Então explorando o local mais um pouco, a gente se encontra com um gato, ele pede pra brincar de esconde-esconde com a gente aceita, ele assusta a gente, e finalmente termina e vamos pra penúltima noite. O quarto de Mary no Dreamscape está com 100% completo, e o gato de origami diz pra gente que só falta mais uma noite pra gente finalmente encontrar ele, entre aspas. E que ao encontrar com ele, esse pesadelo finalmente acaba, né? Que durou uma semana, mas finalmente estamos perto do fim. Já à noite eu nem vou me prolongar muito, é a mesma coisa. O gato fica mais rápido, o rato fica mais rápido, eles distorcem sua caixinha de música mais rápido ainda, você tem que ter mais reflexo até terminar a noite e chegar ao minigame mais importante dessa fangame. Vamos lá, o teatro está completamente lotado, cheio de crianças, adultos conversando, comendo, se divertindo, né? E o pai da Mary até diz que hoje é um dia especial, da grande surpresa. E é então que andando mais um pouco a gente se encontra com um rato rodeado de crianças, e ele completamente perdido, tipo, calma criançada, vamos com calma, eu tenho uma ideia, vamos brincar de esconde-esconde. E então a criançada foi se esconder, e a Mary precisa se esconder também. Então, completamente perdida, ela decide procurar um local, porém todos os locais que é embaixo das mesas estão ocupados pelas crianças. E então, sem muito local para se esconder, ela decide entrar na ala dos funcionários e até encontra o Vini ali, o fantoche bizarro que é do Puppet. Porém, sem saber o que fazer, Mary decide se esconder ali no armário que tem na sala, sabendo que o rato estava chegando. Até que o rato adentra a sala dizendo que sabia que tinha alguém ali. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, o Puppeteer adentra a sala também, completamente nervoso. Ele começa a brigar com o ator do rato, dizendo que não pode trabalhar nessas condições, porque ele está trabalhando bêbado com crianças, né? E se um pai ou uma mãe descobrir isso, né? Seria terrível. Então o ator do rato complementa que não tem problema nenhum trabalhar bebum desse jeito, né? Ah, não, para de implicar comigo, rapaz. Eu sou um ótimo ator e você não é, diz o rato pro Puppeteer. E então, na força do ódio, o Puppeteer tenta arrancar a fantasia do ator e eles começam a brigar feio. O rato começa a enforcar o Puppeteer, até que sem escolha, o Puppeteer acaba empurrando o ator do rato. Só que o que ele não esperava é que o ator bateria a cabeça na mesa e faleceria na mesma hora. Ele desacreditado tenta chamar, porém o ator não responde, até que na mesma hora o ator do gato entra e ele fica confuso com o que acabou de acontecer. Puppeteer, completamente desolado e desesperado, tenta explicar a situação, de que foi tudo um acidente. Então o ator do gato diz, pô, cara, isso foi brutal, né? Eu vou ter que chamar a polícia e a ambulância pra gente poder resolver isso. E o Puppeteer, completamente já despirocado da cabeça, ele decide matar também o ator do gato ali mesmo. Puppeteer, depois de ter sujado a sua mão de sangue 2 vezes, simplesmente liga pra polícia, diz que aconteceu um acidente, pega suas coisas e vai embora. Porém, o que ele não contava é que Mary estava ali de testemunha o tempo todo, pois ela havia se escondido no armário na brincadeira de esconde-esconde. Então termina com o laudo do psicólogo dizendo que a Mary está melhorando aos poucos. E o psicólogo até diz que precisa marcar uma reunião com as autoridades, pois a Mary é uma testemunha. E esse sendo o final verdadeiro. Só que ainda não acabou. E então o próprio Vini pergunta pra Mary por que ela voltou, já que o peso da culpa dela foi simplesmente já retirado e mesmo assim ela quer retornar. Sabendo que ela quer enfrentar o problema, ele se revela e diz que ela nunca mais irá voltar a dormir. E então a noite começa. E então conhecemos o Monster Vini, o verdadeiro vilão e monstro dos pesadelos de Mary. A sua agressividade está no
matá-lo. Ele é simplesmente veloz, mais rápido, mais sagaz, é imbatível. As mecânicas dele repetem as mesmas do rato e do gato, porém 100% mais veloz. Vocês simplesmente terão a maior dificuldade de tentar passar essa noite. Eu estou falando sério, eu tenho propriedade pra falar. Mas depois de vencer esse pesadelo maldito, a noite termina e começa o minigame. E o minigame é a continuação do anterior. A Mary sai do armário completamente assustada, dá uma olhada nos corpos que ela basicamente viu serem assassinados, e quando sai pra fora percebe que tá cheio de policiais e o Puppter safado mentindo pras autoridades, né, e as pessoas completamente em choque. Ela encontra o seu pai e termina tudo bem. Existem mais outros finais que obviamente não são canônicos, são só pra você conseguir platinar o jogo, e eu vou tentar explicar eles pra vocês. O primeiro sendo o final esquecido, em que todas as noites que você começar, você tem que derrubar o gatinho de origami que fica no seu quarto, e toda vez que você for pro Dreamscape, ele vai perguntar pra você por que você tá fazendo aquilo, quer terminar a amizade, que porra é essa? Então no final do jogo o gatinho de origami aparece pra jogar na nossa cara que a gente não liga mais pra ele, que ele é a única lembrança que a gente tem da mãe da Mary, né, e que não vai conseguir manter a gente acordado por muito tempo, e aparece os olhos dele de Nightmare, né, de monstro, dizendo que a gente transformou ele em um deles. E o último final sendo o final Lollipop, que a gente tem que simplesmente pegar no Dreamscape todos os minigames, completar os minigames, fazer os extras dos minigames, para então finalmente desbloquear o final desse bendito bicho chamado Lollipop. Ele fala umas coisas sem sentido e você consegue a última estrela para platinar o jogo. Ai, bizarro. Temos também a noite dos Shadows, né, que é basicamente as mesmas noites com os bichos em forma Shadow, mais rápidos, mais velozes, mais difíceis. É muito desafio épico. Agora vamos para as curiosidades. Vocês sabiam que o Emil Mako planejou botar o Nightmare Old Candy no jogo? Pra quem não sabe, o Old Candy é aquele lá do primeiro jogo que a gente nunca mais vê durante a franquia. Infelizmente, um personagem muito mal aproveitado. Era pra ele aparecer no FNAC 3, mas infelizmente o Emil Mako não conseguiu botar ele, né, de forma que ficasse um pouco dinâmica, né, ia ficar meio deslocado na cabeça dele. E uma outra curiosidade épica é que talvez veremos um remaster do FNAC 3 e do FNAC 2, porque, bom, eles são bem antigos, né, o FNAC 1 Remaster é bem bonito, bem polido, bem animado, já o 2 e o 3 são bem, como eu posso dizer, velhos, né? Ia ser muito legal, né? Com engine nova, com animações novas. O Emil Mako já tá meio à frente do seu tempo já. Então eu acho que um remaster cairia bem pro FNAC 3. E antes de terminar, eu queria citar um negócio importante. Muita gente considera FNAC 3 muitíssimo melhor que FNAF 4. Por quê, Victor? Porque a história é redondinha, o roteiro é bem fechadinho e termina ali, né? E fora o plot dos sonhos que FNAF 4 abandonou. Diga aí nos comentários, vocês preferem FNAC 3 ou FNAF 4 no quesito história? Eu tenho minhas opiniões aqui e ali, mas eu acho que os dois, eles cumprem o que prometem, sabe? Na história, no gameplay, em tudo. Mas enfim, esse foi o vídeo, membros na tela, muito obrigado a quem acompanhou até aqui, muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa review, porque eu estava planejando fazer ela há muito tempo, pois eu amo Five Nights at Candy's. Nos vemos no próximo sábado. A próxima Victor Review não vai ser, tipo, em seguida, mas a próxima Victor Review vai ser Five Nights at Candy's 1, na ordem cronológica, obviamente. Enfim, nos vemos no próximo sábado. Falou, até a próxima e tchau, tchau.